é Nazon, filho de Aminadab. Ao lado deles acampará o exército. Capítulo 2. O Senhor Deus disse a Moisés e a Arão o seguinte: quando os israelitas armarem o acampamento, cada um ficará perto da bandeira do seu grupo e do estandarte do seu grupo de famílias. Eles acamparão em volta da tenda sagrada e de frente para ela. Do lado leste acamparão os exércitos que marcham debaixo da bandeira da tribo de Judá. O exército de Judá tem 74.600 homens, e o chefe é Nazon, filho de Aminadab. Ao lado deles acampará o exército da tribo de Issacar. Esse exército tem 54.400 homens, e o chefe é Netanel, filho de Zoar. E acampará com eles também o exército da tribo de Zebulon. Esse exército tem 57.400 homens, e o chefe é Eliabe, filho de Elon. O grupo de Judá, num total de 186.400 homens, marchará primeiro. Do lado sul acamparão os exércitos que marcham debaixo da bandeira da tribo de Ruben. O exército de Ruben tem 46.500 homens, e o seu chefe é Elisur, filho de Sedeur. Ao lado deles acampará o exército da tribo de Simeão. Esse exército tem 59.300 homens, e o chefe é Selumiel, filho de Zurizadai. Acampará com eles também o exército da tribo de Gade. Esse exército tem 45.650 homens, e o chefe é Eliasaf, filho de Deuel. O grupo de Ruben, num total de 151.450 homens, marchará em segundo lugar. Entre os primeiros dois grupos e os dois últimos, marcharão os levitas, levando a tenda. Os grupos marcharão na mesma ordem em que acamparem, cada um no seu lugar, seguindo a sua bandeira. Do lado oeste acamparão os exércitos que marcham debaixo da bandeira da tribo de Efraim. O exército de Efraim tem 40.500 homens, e o chefe é Elisama, filho de Amiúde. Ao lado deles acampará o exército da tribo de Manassés. Esse exército tem 32.200 homens, e o chefe é Gamaliel, filho de Pedazur. Acampará com eles também o exército da tribo de Benjamim. Esse exército tem 35.400 homens, e o chefe é Abidan, filho de Gibeone. O grupo de Efraim, num total de 108.100 homens, marchará em terceiro lugar. Do lado norte acamparão os exércitos que marcham debaixo da bandeira da tribo de Dan. O exército de Dan tem 62.700 homens, e o chefe é Aiezer, filho de Amisadai. Ao lado deles acampará o exército da tribo de Azer. Esse exército tem 41.500 homens, e o chefe é Pagiel, filho de Ocrã. Acampará com eles também o exército da tribo de Naftali. Esse exército tem 53.400 homens, e o chefe é Aira, filho de Enã. O grupo de Dan, num total de 157.600 homens, marchará por último.
O número total dos homens de Israel registrados nos exércitos, grupo por grupo, foi de 603.550. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, os levitas não foram contados com os outros israelitas. Assim o povo de Israel fez tudo como o Senhor havia ordenado a Moisés. Eles acamparam, cada grupo debaixo da sua própria bandeira, e cada israelita começou a marchar com seu grupo de famílias. Amém. Deus seja louvado por esta palavra, por essa leitura. Bom dia a todos. O Senhor nosso Deus, Ele é um Deus de ordem e de organização. Aqui no início desse capítulo fala a respeito da organização de Israel no acampamento. Em outras versões fala a respeito da ordem, a ordem que eles estavam no acampamento. E interessante observar, pensar a respeito de como a disposição deles em volta ali do acampamento. Nós observamos anteriormente, vimos o tabernáculo, a posição do tabernáculo, e em volta do tabernáculo se colocavam a disposição das tribos, né? Eu imagino que cada uma delas tem um significado, cada posição delas tem um significado. Eu não encontrei o significado exato de cada uma, mas eu imagino que essa organização que o Senhor colocou tinha um motivo, tinha uma razão. E aqui, em uma das versões, está escrito assim, ó, os israelitas, eles não confiavam em Deus, mesmo depois de serem testemunhas de um milagre após o outro, eles reclamavam e desobedeciam. E Paulo, em Coríntios, nos adverte para nós não sermos como os israelitas. Nós podemos confiar em Deus, porque Ele é fiel, Ele nos ama, Ele enviou o seu Filho para receber o castigo que nos era merecido, que era nós que merecíamos. Que mais nós precisamos? Nada. Nós precisamos estar debaixo da ordem do Senhor e da direção dEle para isso. E aqui em Deuteronômio 1:26, fala a respeito de ordem. Deixa eu achar aqui. Deuteronômio 1:26. Fala, contudo, vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus, e se recusaram a entrar. É uma das partes, nós vamos ver mais para frente, que eles se recusaram à ordem que o Senhor Deus deu para eles. Em 1 Samuel 21:8, diz assim, Davi perguntou a Aimeleque, você tem uma lança ou uma espada? O assunto do rei era tão urgente que não tive tempo nem de pegar a minha espada ou outra arma. O sacerdote respondeu, tenho apenas a espada de Golias, o gigante filisteu que você matou no vale de Elá. Está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Pode levá-la, pois não há nenhuma outra arma aqui. Dê-me essa espada, respondeu Davi. Não há outra melhor do que ela. Então Davi fugiu de Saul e foi até Aques, rei de Gate. Aqui imagino que seja a respeito da organização de Davi, talvez, por causa que ele não estava com uma espada, né? E foi utilizada a espada de Golias, a respeito de ordem. A palavra fala. Em 1 Reis 2:1. 1 Reis 2:1. Fala, quando se aproximava o momento de sua morte, Davi deu as seguintes instruções a seu filho Salomão. Vou para onde todos na terra
algum dia irão. Seja corajoso e seja homem. Obedeça às ordens do Senhor, seu Deus. E siga os caminhos dele. Guarde os decretos, mandamentos, estatutos e preceitos escritos na lei de Moisés, para que seja bem-sucedido em tudo o que fizer e por tudo e em tudo que fizer e por onde quer que você for. E aqui a gente sabe que na história tem a relação, as instruções que Davi deu a Salomão. Em relação a ordens e as ordens que o Senhor dá e as ordens que o povo de Deus seguiu e fizeram na presença de Deus, essa daqui é uma ordem muito interessante, que muitos pregadores da palavra do Senhor, quando vão falar a respeito de Salomão, que Salomão pediu sabedoria a Deus, e na verdade tem várias passagens na palavra do Senhor que fala a respeito de que Davi, seu pai, ele o instruía, ele foi instruído desde pequenino a pedir por sabedoria, a querer sabedoria do Senhor. E na hora exata, quando ele foi colocado na prova, ele estava pronto. Ele simplesmente falou ao Senhor que ele queria sabedoria para dirigir o povo, e isso agradou o coração de Deus. E muitas questões com relação à ordem, as ordens que o Senhor dá e o que nós fazemos com relação a isso, nós temos visto a respeito da prática da palavra, que muitas vezes o Senhor ele nos ordena algo e nós fazemos outras coisas, como na oração de ontem, né? E muitas vezes nós temos repetido aqui na sala mesmo, por várias pessoas, por várias bocas, o Senhor tem dito para que nós venhamos praticar a palavra. E muitas vezes o Senhor ele vem, ele dá ordem para como deve ser feito, e aí a gente vai e simplesmente não faz, não pratica o que o Senhor tem nos ensinado. E nesse exemplo aqui da ordem que Davi deu a Salomão, inclusive ele deixou várias ordens, ele disse, você sabe o que fulano fez? Acho que, não me lembro agora se é Joabe de cor. Teve alguns nomes que ele citou para Salomão, para que Salomão tomasse uma providência, a respeito de Simei, a respeito de alguns deles, e Salomão simplesmente ele executou exatamente o que o pai tinha dito. O pai tinha falado, olha, faça assim, 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 o rei Davi, e ele foi lá e simplesmente fez exatamente o que o pai dele tinha dito. E o pai dele disse, olha, se você fizer isso, o seu reinado vai ser próspero, vai dar tudo certo. E ele foi lá e fez exatamente o que o pai dele tinha dito para ele. Mas veja, Salomão desde muito pequenino, muito pequeno, ele era orientado pelo pai e pela mãe. E o pai dele foi falando para ele exatamente o que ele deveria fazer. Por quê? Davi já sabia que Salomão iria reinar e que ele iria construir o templo. Então Davi foi lá, preparou, ele fez reservas, né, de ouro, de prata, madeiras. Nós vemos que Salomão ele conversou com um rei lá a respeito de como deveria ser construído o templo e tudo mais. E toda essa ordem, toda essa organização que ele preparou, tudo que foi feito na vida dele, teve uma capacitação antes, teve uma preparação antes. Nós, todo dia, nós acordamos, viemos aqui nessa sala, e o Senhor, ele nos prepara. E ele quer nos preparar para algo maior, para algo no futuro. E nós precisamos entender que muitas vezes essa ordem toda, essa organização toda que o Senhor vai fazendo, muitas vezes tem algumas passagens que nós, quando vamos ler, a gente fala assim, mas esse é cansativo, é algo, muitas vezes, alguns capítulos maçante. Todos esses números, para que tudo isso? Muitas vezes na nossa mente nós podemos pensar isso. Mas, como ontem nosso irmão apresentou e orou também, nós precisamos também dessa parte, da parte cansativa, da parte monótona, da parte metódica, muitas vezes. A parte de organização, às vezes, é cansativo. Percebe que quando nós vamos fazer uma organização na nossa casa,
que nós precisamos tirar tudo do lugar para reposicionar, dá trabalho. Dá muito trabalho. Imagina um guarda-roupa. Se você tira todas as coisas do guarda-roupa de uma vez, para você reposicionar as partes, dá trabalho. Mas se você colocar nome em cada uma delas e falar, bom, esse espaço aqui agora é para isso exatamente. Nas próximas vezes vai ficar mais fácil para você organizar. Eu imagino que o Senhor, nosso Deus, ele quando deu essa ordem para o povo, para os israelitas se posicionarem ali em torno do acampamento, no acampamento, e como eles deviam se posicionar, tinha um objetivo, e um objetivo lindo e maravilhoso. Talvez o povo, com o passar do tempo, foi observando como era isso, como funcionava isso. Porque pensa, eles estavam como escravos lá no Egito. Quando eles foram levados para o deserto, eles estavam sem organização alguma. Imagina eles para entrarem numa terra prometida, para eles terem a organização, a visão geral de como seria que eles deveriam ser posicionados para uma nação, para algo maior. Como hoje nós vemos, a nação de Israel, ela é riquíssima. A maior parte dos prêmios Nobel saíram de lá, né? Da nação de Israel. Uma nação inteligente, uma nação que monta equipamentos sofisticados, equipamentos de guerra, e eles foram fazendo isso ao longo da história deles, de uma maneira assim, que você fala, Senhor, quando você vai lendo a história deles e vai observando certas coisas, você fala, Pai, tudo realmente dirigido pelo Senhor, e de uma forma assim, assombrosamente magnífica, nós podemos dizer. Teve, com certeza, a ação do Senhor na vida deles, muito, muito. Mas a maneira que também eles foram aproveitando as oportunidades e de uma forma engenhosa foram sendo feitas as coisas na vida deles. E eu imagino que não foi assim à toa e não foi assim de uma hora para outra essa organização toda. Percebe que a disposição deles no acampamento foi mudando a perspectiva deles, a maneira como eles enxergavam as coisas. Eu não sei como tem sido para vocês, como tem sido as leituras da palavra, a observância dos mandamentos, a observância de como tem sido feito as coisas. Mas o Senhor, Ele quer nos levar a algo. Imagina o povo que estava como escravo, depois eles passaram como que por uma escola no deserto, um aprendizado forte, para que depois eles se tornassem nação. Hoje nós estamos no futuro e nós conhecemos os dotes, né? As maravilhas que o povo de Israel faz. Todas as coisas que eles promovem, onde eles chegam, a fortuna de muito deles, a organização deles, o respeito com relação à palavra, o ensinamento, como eles ensinam as crianças de forma... o ensinamento era de forma oral. E eles faziam como que símbolos, e eles vivenciavam todas as coisas. Percebe que o ensinamento para eles era passado de forma não somente falada, mas experimentada. Cada vez que eles executavam uma das festas do Senhor, ali eles experimentavam. Nós estamos numa era, em 2024, o pessoal fala muito de experiências, fala muito das experiências. Tudo é voltado para as experiências. É porque você vai ali num restaurante e você tem uma experiência gourmetizada. Ali eles misturam cheiros, misturam a maneira como você vai enxergar aquilo, como o prato vai ser apresentado. Em muitos lugares eles colocam fogo ali na mesa, e todas são experiências que você vai passando ali. E o povo de Israel,
eles vivenciaram e ensinaram seus filhos desde muito pequenos, desta maneira que nós vivemos hoje, com experiências do paladar, com experiências visuais, sonoras, porque eles cantavam canções e fizeram canções que faziam as crianças, os jovens, os adolescentes a aprenderem. Tudo que eles vão fazer até hoje em dia, quando eles sentam para comer a Páscoa, por exemplo, são cantadas, existem canções que os fazem lembrar de coisas, desde pequenos. E naquelas canções, cada elemento, quando eles vão comer, é dito um versículo, uma citação da palavra. E ali traz à memória deles algumas coisas. E aí eles vão vivendo isso ano após ano. E eu imagino assim que quando eles sentam em volta da mesa, ou quando eles vão cantar canções que eles têm as danças deles, aquilo os remete a fatos anteriores. E tem algumas histórias que eles contam que é difícil para a gente, para a nossa cultura, entender algumas coisas e observar algo. Por quê? Porque é da cultura deles isso. Mas existem citações que eles contam uma história em um ano. No outro ano, quando eles contarem essa mesma história, porque é repetida a mesma tradição é repetido. E aí, quando eles repetem ano que vem, a criança já lembra de algum fato que passou no ano anterior. E o pai, na hora, vai falar, você lembra que aconteceu assim, assim? E eles falam de uma maneira leve, de uma maneira que a criança entenda, que o adolescente entenda. Tem uma parte na Bíblia que fala assim, quão agradáveis são as tuas tendas, ó Jacó. Quão agradável é estar contigo. Eu imagino que Jacó deveria ser, assim, uma pessoa muito agradável. Sabe aquela pessoa que você senta para ouvir, quer ouvir horas e horas e horas e horas? Eu imagino que era assim. E quando a palavra diz, quão agradáveis são as suas tendas, ó Jacó, quando as mulheres ali faziam meio que um jogo, até vendeu-se, né, uma situação para Jacó estar ali por causa de mandrágoras, que um dos filhos, acho que de Lia, encontrou e a outra comprou o direito, né, pelas mandrágoras. Foi Raquel, né, que vendeu a ela. Falou assim, olha, eu permito que você fique com ele hoje se você me vender essas mandrágoras. Então, vão tendo situações e circunstâncias na palavra que vai levando a gente a entender como era. Imagina como devia ser agradável estar com ele, como devia ser agradável ouvir as histórias que ele contava, sabe? Estar sentado ali no meio daquelas canções, daquela situação, é algo muito agradável. Existem situações na nossa vida que nós gostaríamos que aquele dia se repetisse, por muitos e muitos dias, que se repetisse. A estada com os irmãos, a ficar ali junto, sabe, cantar, tocar, sabe, é uma coisa assim agradável demais. Recentemente aqui em casa teve uma reunião assim, e na reunião tinham algumas crianças, e o jeito delas cantarem, sabe, a brincadeira delas ali, algo de tocar na presença do Senhor, algo tão agradável que te remete lá a como era a vida deles, como era o estar ali. Aqui fala que cada povo, debaixo da sua própria bandeira. No versículo 34 fala isso. Assim, o povo de Israel fez tudo como o Senhor havia ordenado a Moisés. Eles acamparam cada grupo debaixo da sua própria bandeira, e cada israelita começou a marchar com o seu grupo de famílias. Essa é na versão do Cid Moreira, né, que a gente leu. E aqui na outra versão fala assim,
Eles fizeram tudo conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Cada clã e cada família acampavam e marchavam ao redor de sua bandeira. Eu não sei se vocês já tiveram uma oportunidade de participar de uma das festas do Senhor, em que cada equipe marcha com a sua bandeira. É uma coisa linda, é tão lindo aquilo, sabe? É uma situação que você olha aquela situação, aquela experiência, é muito lindo. Uma vez eu me lembro que eu estava num estádio onde cada equipe, né, daquele lugar marchava com a sua bandeira e cada uma delas representava uma das tribos. E era algo assim tão lindo, visualmente você olhando, cada um estava com uma cor. O pessoal estava com, cada um com as suas camisetas eram de uma cor e representava as tribos, né, do Senhor. E ali tinha a que representava a tribo de Isacar, a que representava a tribo de Asser, e ali cada uma das tribos ia e tinha aquele movimento, aquela organização, de um por um ia fazendo aquela movimentação, e eles iam, sabe, movimentando as suas bandeiras, agitando as suas bandeiras, e naquele estádio, era algo tão lindo naquele ginásio, era lindo, lindo, lindo de você olhar assim e observar. E, de uma certa maneira, me faz pensar como era ali. Eles no deserto, com essa organização toda, talvez no início não fosse tão lindo assim, mas já foi trazendo, ano após ano, eles fazendo essa organização, foi trazendo para eles, agregando na cultura deles algo. Foi agregando, 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 de forma que hoje é algo maravilhoso. Eu imagino que deve ser muito lindo você participar de uma das festas, ou das festas, né, em Israel. Muitas pessoas que participam falam que é uma experiência, assim, até inenarrável, né? Não dá para narrar, não dá para dizer como é em si. Só você vendo, vivenciando aquilo. Eu não sei se os irmãos lembram da gravação de um dos CDs do Diante do Trono, foi feito em Israel. É lindo, maravilhoso ali, já dá para a gente observar algumas coisas. O que nós trazemos de lição para deste capítulo? A ordem e a organização das coisas. O Senhor, Ele planeja algo para as nossas vidas, Ele organiza coisas para nossas vidas, mas nós não vamos experimentar o sobrenatural de Deus se nós não praticarmos o que ele nos ensina. Se nós não praticarmos a palavra. O povo de Israel não iria experimentar tudo que hoje eles experimentam, talvez, se eles não se organizassem desde lá do início, como deveria ser todas as coisas. E o Senhor traz para as nossas vidas, que nós venhamos praticar a ordem, a organização nas nossas vidas, e que nós venhamos praticar a palavra, praticar tudo que Ele tem nos ensinado. Eu tenho praticado a oração em horários específicos, atualmente. É difícil para nós, quando você começa uma prática, é difícil você se enquadrar nela, mas conforme você vai repetindo, você vai aprendendo algo mais. Então, eu tenho observado orar às 3 da manhã, às 6 da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, 6 horas da tarde, 9 horas da noite e meia-noite. Alguns desses horários o cansaço não permite. E muitas vezes nós somos tomados pelo cansaço, né? E nós não avançamos, com certeza. Mas é importante a oração, é importante que nós venhamos orar. Eu não quero... Existem práticas que nós fazemos de forma particular, mas nós podemos orar. Eu me lembro de uma irmã que eu fiquei sabendo, acho que foi Ana Paula Valadão, na época. Ela colocava o celular dela para despertar, de tempos em tempos, e ela, nesse momento, nem foram alguns segundos, ela parava, agradecia ao Senhor e orava um pouco. Acho que o propósito dela era a respeito de agradecimento. Na época que ela fez isso, eu não me lembro. Me lembro agora que, depois que eu coloquei os alarmes no meu celular para tocar, graças a Deus que nós temos a tecnologia e nós podemos
aproveitar disso, utilizar dessa tecnologia a nosso favor. E ao colocar esses alarmes para despertar, eu me lembrei desse testemunho que ela contou. E que a prática, então, irmãos, da palavra, a prática da organização nas nossas vidas, a prática da ordem venha a ser executada. Amém? Vamos orar para terminar. Algum dos irmãos quer falar algo ou quer fazer oração? Então vamos orar para terminar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigada pela tua palavra, pela tua orientação, pelas lembranças que o Senhor traz e pela tua palavra também que o Senhor nos traz. Senhor, que nós venhamos ser diligentes, rápidos para praticar a tua palavra, como Salomão fez com relação às ordens que o seu pai deu a ele, que nós venhamos também praticar a tua palavra, Senhor. Que a prática da tua palavra, a observância dos teus estatutos, seja algo cotidiano, rotineiro, mesmo para aqueles que não têm essa prática, venha ser executada, porque conforme nós vamos fazendo dia após dia, o Senhor vai nos ensinando, vai nos orientando o que realmente o Senhor quer. Por trás de cada ensinamento tem um segredo do Senhor para as nossas vidas. E que nós venhamos praticar a tua palavra, para que esses segredos venham a nós. Para que o Senhor venha trazer realmente o teu rema, a tua direção, o que realmente o Senhor quer nas nossas vidas e para nós. Senhor, obrigada por esta sala. Obrigada, Senhor, pelo compartilhar do pão de cada dia dos nossos irmãos, a maneira de cada um. Obrigada, Senhor, porque o Senhor traz tantas revelações, tanta profundeza, Senhor, o Senhor tem nos trazido, Pai, nesta sala. Obrigada. E que a cada dia, Senhor, no nosso coração esteja disposto a ouvir os nossos irmãos, disposto a praticar o que nós temos aprendido. De nada vai adiantar, Senhor, nós lermos a palavra, nós estudarmos, lermos tantas vezes a Bíblia, muitas vezes num ano nós lemos tantas vezes a tua palavra. De nada adianta isso, Senhor, nada adianta. Se nós não tivermos o coração disposto, obediente, humilde para ouvir, humilde para aprender e praticar, ter a ação de praticar a tua palavra, de nada vai adiantar. E como o povo de Israel, Senhor, que praticou desde o início a tua palavra, eles praticam, essas experiências que hoje em dia nós temos, tão avançadas, eles já fazem isso há muitos e muitos anos. Não é segredo para eles isso. E que nós venhamos ter a prática de orar. Como nós temos orado, Senhor, pela vida do João, temos orado pela vida do Anderson, temos orado, Senhor, pela irmã da tua filha, da irmã Flávia, que o Senhor possa os alcançar. Senhor, e que nós não venhamos orar por eles simplesmente nesse momento pela manhã, mas que o Senhor venha colocar realmente no nosso coração a prática da oração e da tua palavra. Senhor, eu vivi na pele, Deus, a experiência de estar ali com o Anderson no hospital e poder ver que as plaquetas normais de uma pessoa é de 140 a 440 e a dele estava em 17. Senhor, na minha mente não cai isso. Como pode de 150 estar em 17? De repente o Senhor faz um milagre e sobe para 120. E ele já pôde fazer o procedimento. Eu creio que é através da oração. E eu creio que isso não aconteceu do nada. Foi uma experiência para a gente poder vivenciar e observar que milagres existem e acontecem. Então nós pedimos pelo milagre na vida do João, pedimos pelo milagre na vida do Anderson, sim. Pedimos pelo milagre, Senhor, na vida da irmã da tua filha, da irmã Flávia. Que o Senhor haja, Senhor. E essas orações e esses milagres que o Senhor nos traz é para que nós venhamos entender que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É aquele que dirige o universo e pode todas as coisas. E nós te agradecemos por isso. Não existe nada que nós venhamos pedir ao Senhor e que não possa ser feito. Não existe nada, nenhuma circunstância que o Senhor não possa agir. E todas as coisas são feitas para a tua honra, para a tua glória. Tudo é por ti,
para ti e em ti, Senhor. E nós somos em ti. Cada vez que nós estamos fracos, o Senhor vem e nos fortalece, para que nós enxerguemos que na nossa fraqueza o Senhor nos fortalece. Obrigada, Senhor, muito obrigada. Dirige-nos durante todo este dia, e como diz no Salmo 19, que as palavras o meditar do nosso coração e as palavras da nossa boca sejam para te agradar, Senhor, neste dia. Em nome de Jesus, trata-nos, cura-nos, que nós venhamos vigiar na nossa fala, vigiar no que nós vamos falar, vigiar no que nós vamos pensar e praticar a tua palavra. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Fica com cada um dos irmãos, fica com cada família representada aqui. Traga cura, traga libertação, quer seja no corpo, na alma ou no espírito. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. Bom final de semana. Amém, bom dia.